Hoje falamos sobre pessoas desaparecidas. Nesta edição, já falamos sobre a busca dos familiares, os procedimentos relacionados aos bens e dívidas dos desaparecidos e como é a atuação da Justiça em caso de acidentes em que os corpos de pessoas não são encontrados. Conversa comigo o juiz da 2ª Vara de Sucessões e Ausências de Belo Horizonte, Maurício Ferreira Pinto. No Brasil, uma pessoa desaparece a cada hora e o desaparecimento de uma criança é aparentemente mais difícil de ser solucionado, pois ela pode não ter como fornecer informações sobre o endereço ou telefone. Saiba como evitar esse tipo de ocorrência. Acompanhe. Mais de 50 mil crianças e adolescentes desaparecem no Brasil todos os anos. Os dados constam do relatório final da CPI sobre o desaparecimento de crianças e adolescentes da Câmara Federal realizado no ano passado. Só em Minas Gerais, a Delegacia de Pessoas Desaparecidas tem em seu cadastro 275 casos sem solução. Para evitar o aumento desses números, você pode ajudar a identificar uma criança desaparecida. Observe em via pública o trânsito de menores desacompanhados. Caso apresentem desorientação ou dificuldade de expressão, comunique o fato à polícia para que prestem a devida assistência antes que ocorra o sumiço. É possível também contribuir para evitar que a criança desapareça. Providencie a carteira de identidade do seu filho. É bom que ele tenha o quanto antes os registros das digitais nos arquivos de identificação de pessoas. Evite deixar o seu filho em casa sozinho. Ensine-o não obedecer a estranhos nem aceitar agrados como doces e dinheiro. Ensine à criança seu nome completo, endereço e telefone e os nomes dos pais e irmãos. Não autorize o seu filho a brincar na rua sem a supervisão de um adulto. Saiba sempre quem são os amigos do seu filho, tenha nomes e telefones deles e registre sempre com quem ele vai sair. Doutor Maurício, é comum encontrar na Vara de Sucessões e Ausências processos que envolvam crianças? Nas varas de sucessões não é tão comum, porque às vezes essa criança não tem ainda um patrimônio. Você vai talvez ter isso dentro do processo de inventário. A gente não tem muito parâmetro para constatar isso, mas não é muito comum a gente ter processos de ausência de menores. No caso de dentro de processo de inventário, como é que acontece? Às vezes esse menor ele pode vir a ser herdeiro, né, dos seus pais ou às vezes até de um irmão que venha a falecer sem ser casado, sem ter filhos, né? Então, se esse menor tiver que receber uma parte de alguma herança, aí nós vamos ter aquela mesma dificuldade que eu já narrei anteriormente. Nós vamos ter que procurar citá-lo por edital ou o seu representante legal. Temos que nomear um curador para substituir o representante legal se houver conflito de interesses entre o representante e o interesse do menor. Então, nas declarações de ausência, não é muito comum a gente ter esses processos envolvendo menores.